O programa Estação Saúde está no ar, sempre levando até você informações de qualidade e tentando, de alguma forma, melhorar a sua qualidade de vida. Nós vamos receber o ortopedista Dr. Fabrício Rampinelli Zanella para falar sobre o Joanete e acredita-se, né, que em torno de 5% hoje de pessoas têm ou terão o Joanete, né? Doutor, muito obrigada pela sua presença aqui, por poder compartilhar conosco mais uma vez os seus conhecimentos. Obrigado pela oportunidade, para mim é uma satisfação estar aqui, poder esclarecer um pouco mais sobre esse assunto que é bastante comum, principalmente entre as mulheres. O que é o Joanete? O Joanete ele é um desvio na angulação do dedo maior do pé, né, no dedão, que na verdade a gente chama de hálux. Então o nome dessa patologia se chama hálux valgus. É uma deformidade na angulação, onde esse dedo ele sofre um desvio lateral em direção aos outros dedos. Nós temos até uma imagem, né, doutor? Isso, tem uma imagem mostrando, né, então o hálux ele vai em direção ao segundo dedo e nos casos mais avançados ele pode também provocar deformidades nos outros dedos, né? Ali tem a imagem de raio-x também, né, mostrando alteração nessa angulação. É interessante essa imagem porque às vezes as pessoas podem até achar que não é osso, né, aquela parte que sai para fora, mas né, doutor, dá para ver pelo raio-x que é osso mesmo, né? Na verdade o que confunde muitas vezes as pessoas imaginam que é simplesmente um osso que cresceu. Na verdade não é, aquela eminência que fica na parte interna do pé, ela é decorrente de um desvio do hálux em direção lateral, mas também no primeiro metatarso, como mostra ele na figura, em direção medial, né? Então acontece aqui um afastamento entre esses dois ossos e aquela eminência se forma naquela região. Aproxima em cima e afasta em Exatamente. meio. Tá, doutor. E quais são as causas, né? Como o senhor falou, né? Não é um crescimento como algumas pessoas acham, né? Tem alguma causa fundamentada? Tem os fatores que provocam o Joanete, eles são divididos em dois. São os fatores intrínsecos e extrínsecos. Os fatores intrínsecos são aqueles relacionados ao próprio paciente. E aí tem uma série de coisas, entre eles o fator hereditário, né, a causa genética está associada, frouxidão ligamentar, alterações de pisada, como o pé plano principalmente, e os fatores extrínsecos, nesses fatores intrínsecos a gente não tem como influenciar, né, eles vão estar presentes independente de qualquer coisa. Os fatores extrínsecos, que seriam onde a gente poderia influenciar, então são principalmente o uso do calçado, por isso eles serem mais frequentes nas mulheres. Então calçado de salto alto e de bico fino tende com o tempo, com o uso prolongado, a desenvolver essa deformidade. Então a prevenção, a única forma de prevenção seria com relação ao uso de calçados, o uso de calçados mais confortáveis, evitar o uso excessivo de saltos altos e principalmente do bico fino. Doutor, e ele pode ser confundido com outro problema, algum outro diagnóstico? Sim, tem uma outra patologia que se chama hálux rígidos. Então, hálux por ser o dedo maior, rígidos porque ele provoca uma rigidez, uma diminuição da mobilidade da articulação desse dedo. Na verdade, isso é uma patologia totalmente diferente, mas ela se caracteriza por também apresentar uma certa eminência óssea no local, mas não tem o desvio do dedo. Essa eminência óssea é por uma degeneração da articulação, um desgaste, né, e aí começa a formar, como na coluna, que o pessoal chama de bico de papagaio, a mesma coisa, são os osteófitos, né, então saliências ósseas na borda da articulação. E aí nos casos, à medida que vai avançando, esse desgaste vai levando a uma diminuição da mobilidade do dedo, consequentemente também com bastante dor. É menos frequente do que o hálux valgus, do que o Joanete, mas é o principal diagnóstico diferencial. Para ver a diferença entre os dois, só o raio-x ou uma avaliação clínica? Não,
tanto um quanto o outro a gente faz o diagnóstico na própria avaliação clínica. O desvio do dedo no joanete ele é perceptível, e no hálux rígidos a diminuição da mobilidade, né? Então o diagnóstico não é complicado, mas a gente sempre vai precisar de uma radiografia para poder avaliar o grau dessa lesão, tanto em um quanto em outro, né? E aí poder programar o tratamento. Então no joanete a gente vai medir algumas angulações, como até tinha ali naquela imagem de raio-x, mostrava um dos ângulos que a gente mede, né? Na verdade não são só esses, são vários outros. E aí a gente vai ver fatores anatômicos que tanto podem ter provocado essa deformidade, quanto também que possam ser consequência disso, né? E aí o tratamento vai se basear nisso daí. Genético pode ser também, doutor? Não? Genético também. Uhum. E como que é feito o diagnóstico? O diagnóstico é através do próprio exame clínico mesmo, né? E confirmação com raio-x, né? A radiografia vai confirmar e vai nos dar o grau da lesão, né? Joia, o programa Estação Saúde vai agora para um breve intervalo, mas nós já voltamos conversando mais sobre o nosso assunto de hoje, joanete. Fique ligado com a gente.